sendo extraordinariamente interessante e importante, e cada vez, diria eu, cada vez mais importante na saúde, é uma das coisas que eu procurei várias vezes. Não era assim um ponto de interrogação a seguir, porque é um bocadinho difícil se nós, assim, parece uma coisa assim, isto parece nós vamos fazer uma aula sobre como integrar a inovação e saúde, e se nós soubéssemos, se calhar estávamos a fazer isso. Quando começamos a falar em inovação, nós podemos pensamos logo em tecnologias da saúde, mas penso eu que também vamos ter aqui uma visão também da inovação mais organizacional e da mudança das organizações, que eu acho que é tão importante quanto as tecnologias. E quando falamos em tecnologias, muitas vezes aquilo que me vem à ideia é dos medicamentos, e muitas vezes das terapêuticas inovadoras, e apesar de ser uma área que me interessa bastante, não é claramente disso que hoje vos proponho falar e conversar convosco, e até porque realmente há uma série de outras, chamemos assim, de outras intervenções, de outras inovações que podem abranger procedimentos, práticas, programas, as tais alterações organizacionais, e tudo isso são bastante importantes, e eu acho que cada vez mais são mais importantes, principalmente numa perspectiva das dificuldades de as integrar e de as pôr na prática clínica. A inovação pode ser vista de muitas maneiras. Para mim é uma solução para um problema, uma solução parcial, um passo de uma melhoria de um determinado problema, e requer todas estas e muitas outras. É uma ideia, começa por ser uma ideia e depois vai crescendo até se tornar de facto uma solução. E essa solução é construída muitas vezes aos ombros, não é só como Newton e muitos outros diziam, aos ombros dos gigantes, mas também aos ombros das pessoas, das diferentes pessoas que trabalham nas organizações. Certamente é que depois isso será muito mais dito. Um outro aspecto muito importante, mas que me interessa mais, é este caminho que vai até à integração, ou se quisermos, até à adoção generalizada de uma tecnologia, de uma intervenção. Eu vou ligar aqui o portátil, não vá depois haver aqui uma perda. Já estou aqui a destruir a secção regional, que acho mal. Mas estava a dizer que tem estes passos, e estes passos são todos eles muito importantes e muito relevantes. Claro que a investigação e desenvolvimento, que eu tento também um componente académico grande, me diz muito, mas depois as questões de implementação e de avaliação, a implementação inicial e de avaliação, são muito importantes. E eu, de alguma maneira, uma das mensagens que vos ia deixar hoje, gostaria de vos deixar hoje, era exatamente que qualquer inovação, qualquer alteração que é feita, quer organizacionalmente, quer uma nova tecnologia, quer uma intervenção, uma diferença que nós fazemos nos nossos cuidados de saúde, tem que ser avaliada. E, portanto, se não for avaliada, eu vou-vos dizer isto várias vezes ao longo da apresentação, se não for avaliada, o meu argumento é que é perto de criminoso fazê-lo sem medir antes e medir depois. E de alguma maneira, também vos falei por causa da investigação, etc., que nós muitas vezes, quando falamos de translação, principalmente os médicos, digamos assim, as pessoas de saúde e as pessoas de investigação em saúde, pensam muito nesta translação entre a ciência básica e os primeiros estudos em doenças e a investigação clínica, mas de facto aquilo que nos interessa hoje, e no departamento que eu atualmente dirijo interessa ainda mais, é de facto a questão das mudanças, quer naquilo que tem a ver com a síntese da evidência, com a transformação em guidelines, as recomendações, etc., quer depois realmente na disseminação e na implementação. E estes T2 e T3 é que cada vez mais valem, É muito bom encontrar a cura do cancro, mas é muito melhor que realmente os doentes melhorem. E muitas vezes isso, digamos, será, no fundo, a ideia principal desta minha apresentação aqui hoje. Para não aborrecer muito, dizer só que a adoção
da inovação tem uma série de fatores que são obviamente necessários e que têm sido estudados, e há toda uma ciência da implementação e da adoção da inovação e de novas tecnologias, mas que realmente dependem não só das características da própria inovação, dependem muito da maneira como se faz, e isso certamente que será também falado a seguir, e depois também, obviamente, dependem muito do ambiente e das características da organização. E isto é uma coisa que nós temos que ter sempre em conta quando queremos pensar em como realmente pôr na prática do dia a dia a inovação. E eu já, quando comecei a trabalhar como médico, comecei a perguntar-nos, como sabem, os médicos vão andando no início, vão andando por vários serviços, não é? Que agora, acho que agora já não é IACT outra vez, há de ser outra coisa qualquer, mas vão passando pelas várias rotações, e eu ia passando pelos departamentos e pelos serviços, perguntavam porque é que as coisas eram feitas daquela maneira, porque é que se escolhia aquela tecnologia, aquele medicamento, aquela coisa de diagnóstico. E aquilo que vos vou mostrar era aquilo que eu ouvia, portanto, este é um slide muito antigo, e que infelizmente ainda esta semana esta frase eu ouvi no contexto de uma conversa indireta de um doente. Nós aqui fazemos assim, isto é assim desde que o doutor tal foi à França, ou a Inglaterra, ou a Alemanha, ou aos Estados Unidos. Já vimos outras, mas vimos que assim é melhor, uma coisa muito típica também portuguesa, a pessoa vê, intui o que é melhor. Bem, esta é cada vez mais frequente também, não é? Mas é culpa aqui dos nossos colegas. E depois esta também, poderá ser mais académica, também é muito má. Porque realmente a ciência é evolutiva, é verdade, mas muitas vezes lá por estar a ser a última novidade, seguramente não quer dizer que isso se mantenha assim, e portanto é necessário ter alguma prudência, chamemos assim. Este slide também é muito antigo, no sentido em que de onde vem, os meus aqui conhecerão muito, este documento é um documento do início do século, foi muito relevante para a qualidade em saúde, etc., e para a instituição de serviços de saúde, e isto é uma coisa que eu acho que a maioria de nós percebe bem, sente no dia-a-dia, quem faz atividade clínica, quem gera locais de prestação de cuidados de saúde, mas que depois, na prática, muitas vezes o que acontece é que nós, sabendo isso, fazemos tudo, inconscientemente, a maior parte das vezes, para tentar manter as coisas exatamente como estavam, eu costumo dizer, noutros contextos que não da área da saúde, mas manter as coisas como estavam na década de 80. Muitas vezes nós acabamos por, sem querer, fazer. E isso, obviamente, é um entrave grande à inovação, principalmente às mudanças organizacionais, mas isso teremos a seguir a falar. Também, dentro das muitas alterações de cuidados de saúde, estas são as que me interessam mais, são por isso que eu as pus aqui, mas hoje aquilo que me interessa mais, de facto, é na questão do valor da medição, do valor da medida, do valor, se quisermos, da informação, dos dados e da informação. E não querendo, indo um pouco mais atrás do que a frase que habitualmente ou da citação que habitualmente é feita, que é no fundo uma versão simplificada aqui do Lord Kelvin, que é, digamos, a frase de que não é possível melhorar aquilo que não se consegue medir, ou que não é possível melhorar sem medir. Esta é uma coisa que também todos nós sabemos, mas continuamos a não fazer, e volto a insistir, a tese principal desta minha conversa, é que realmente a inovação está muito bem, integrar nos cuidados de saúde aquilo que é novo e que é diferente e que pareceu funcionar em determinado contexto, nomeadamente no período de investigação e desenvolvimento, é ótimo, mas temos que medir. E porque eu vou principalmente querer falar daquilo que sei, não é? Daquilo que faço, pus aqui só uma das muitas formas de organizar, e entidades, instituições, uma forma de organizar todo um ecossistema, diria eu, que pode favorecer ou pode inibir a tal integração da inovação em saúde.
E dentro desses, quando eu falo de governação e regulação, por exemplo, poderia citar entre muitos exemplos estes, quer do Infarmed, como por exemplo, passando pela Comissão de Avaliação de Tecnologias de Saúde, ou mesmo também dentro do Infarmed, da Comissão de Ética para a Investigação Clínica e todas as, digamos, os seus braços nas unidades de saúde, as Comissões de Ética para a Saúde, ou, por exemplo, também as normas de orientação clínica na Direção-Geral de Saúde, são entidades, ou são exemplos ligados à governação e regulação, que podem ter uma influência positiva ou menos positiva na capacidade não só de acolher inovação, não só de produzir inovação, como também depois da tal integração, portanto, da tal adoção generalizada dessa inovação nos cuidados de saúde em todo o lado, ou na maior parte de todo o lado. Este exemplo que tem a ver com a parte, eu vou só dar só exemplos pessoais, ligado à prestação de cuidados. Obviamente que um dos aspectos mais importantes é por um lado, os próprios administradores hospitalares e todos os órgãos de gestão são absolutamente fundamentais para a tal integração e para a tal adoção, e também, diria eu, para a própria produção de inovação, que é um tema que seguramente todos nós temos também em mente quando estamos a falar em inovação, exatamente a capacidade que nós temos de conseguir gerar não só conhecimento, mas também produtos e serviços que depois possam se tornar inovação e serem integrados nos nossos cuidados de saúde. Mas dizia eu, para além das entidades hospitalares, outros cuidados de saúde primários, aqui como o meu querido amigo e colega, tudo isso é importante, mas depois há uma outra forma de fazer esta implementação, se quisermos, esta evolução, diria eu. E uma das possibilidades é coisas que não são muito diferentes até do que estamos aqui a fazer hoje, haver alguma parceria, alguma ligação de atores diferentes, ou então de colegas. E este é um exemplo, a Rede Portuguesa, a Rede de Especialistas em Asma Grave. O que é isto? Porquê é que eu estou a falar nisto? É porque isto não é uma associação, não tem órgãos de gestão, não tem estatutos, é uma forma colegial de produzir formas harmonizadas de cuidar os doentes, neste caso com asma grave, com elementos de várias especialidades e obviamente de várias zonas do país, e que o objetivo é exatamente podermos ter, de forma de partilhar a informação, de partilhar as experiências e de evoluir de forma simples, de forma abrangente, e portanto este tipo de informal, um pouco como estamos aqui. E depois, entre muitas coisas que isto foi sendo possível fazer, nomeadamente de alguma harmonização nos diferentes centros que tratam doentes com asma grave, salientes de especialidades diferentes, conseguir realmente alguns protocolos e algumas coisas semelhantes. Isto é o exemplo pessoal, mas todos sabemos que isso acontece em várias áreas, e depois passar para o desenvolvimento de uma ferramenta mais formal e mais com capacidade não só de recolher informação, como também de poder gerar novo conhecimento para que, por exemplo, os colegas que tenham de decidir se há ou não lugar para novas inovações terapêuticas possam ter uma informação mais direta e mais portuguesa, digamos assim. Mas então eu ia chegar mais a estas duas áreas que me dizem mais proximamente respeito nesta fase, e falar-vos de como, de facto, as entidades ligadas à investigação e à formação, quer pré-graduada, quer pós-graduada, podem e devem ter um efeito que eu diria absolutamente imprescindível para exatamente a integração da inovação na prática. E por isso mesmo é que eu volto a lembrar o slide das translações, e que realmente nós precisamos de fazer também investigação clínica e depois pós-clínica de introdução na prática clínica dessa inovação. E por isso mesmo eu faço parte aliás, que já tinham visto aqui,
do departamento que o Dr. André teve dificuldade, como eu próprio, muitas vezes a designar, mas que realmente tem esta coincidência e feliz coincidência de ter pessoas da medicina geral familiar, pessoas da bioética, pessoas da área da investigação clínica, da análise de dados e da parte das ciências de informação, portanto a informática, e que aberga esta unidade de investigação que pretende exatamente abordar as translações posteriores, digamos assim, e a pegar no que é de novo e, de facto, ver se funciona na prática e nos nossos doentes. Já é uma instituição também muito disseminada, com bastantes investigadores, que está alojada no nosso departamento. Não vos vou aborrecer com as diferentes áreas que tem, mas dizer-vos, de facto, as tais, digamos, estes três grandes grupos ligados, por um lado, aos dados, à informação e também à transformação da informação para a prática clínica, e dar-vos alguns exemplos muito breves e depois, aqui neste caso, 3 exemplos de 3 áreas diferentes e que realmente, quando nós pensamos em inovação em serviços de saúde, hoje em dia temos cada vez mais pensar que os cuidados típicos, que é a consulta, a urgência, aliás, por ordem de importância, infelizmente, relativa no sistema de saúde português, será mais urgência, internamento, bloco e consulta. Será, digamos, infelizmente, este tipo de... e os meios complementares de diagnóstico, alguns ali no meio. E enquanto for assim, realmente estaremos sempre condenados às dificuldades que temos. Mas diria eu que são cada vez mais centrados nos doentes, centrados em novas formas de monitorização ou de diagnóstico ou de tratamento. Digamos, os locais de prestação de cuidados de saúde são cada vez menos fixos, são cada vez menos aqueles que nós estamos habituados e cada vez mais podem ser feitos, são ubíquos, podem estar de alguma maneira em todo o lado, principalmente com tecnologias simples como aquelas que nós transportamos no bolso, e é um bocadinho disso que também rapidamente vou falar. A capacidade de um objeto, sem mais nada como aqueles que temos no bolso, poder de alguma maneira, neste caso a doenças respiratórias, poderá ser para outros tipos de patologias, de ajudar de facto a melhorar, a objetivar a avaliação da adesão e a melhorar a adesão à terapêutica. E portanto a lógica é exatamente poder usar técnicas de processamento de imagem, neste caso, para detectar as doses dos inaladores ou os blisters dos comprimidos ou o que for, e portanto sem mais nenhum device, sem mais nenhum equipamento, ser possível depois também de alguma maneira motivar a parte social e a parte de competição, de alguma maneira, de jogo que existe em muitos de nós, noutros não, certamente, e cada vez mais nós temos que nos habituar que qualquer inovação não é capaz de funcionar em tudo, e é por isso que depois tem que ser avaliada localmente e tem que ser testada localmente, tem que ser testada, neste caso, para subgrupos de pacientes, e naqueles que lhes interessar a parte do jogo, muito bem, ou a parte social, se não temos a monitorização e a parte da medição objetiva. E o motivo que eu vos trago isto, para além de ter orgulho no projeto e vos querer divulgar isto, é porque também às vezes é muito dito que é difícil, porque as pessoas não falam, não querem fazer coisas novas e muito menos não querem trabalhar em conjunto, e foi, diria eu, bastante fácil conseguir que estes primeiros estudos nos últimos 2 anos envolvessem 24 hospitais de todo o país, de especialidades diferentes, mais de 70 médicos, mais de 400 doentes e, portanto, dizer-vos sem grandes dificuldades e sem grandes recursos e, portanto, dizer-vos que é possível, de alguma maneira, ir para o terreno, no terreno dos nossos hospitais e pegar em coisas novas que as pessoas estão abertas, se forem adequadamente contextualizadas e se estiverem a tentar resolver problemas que os médicos e os doentes sentem que são verdadeiros, que é possível fazer projetos deste tipo de dimensão. Para terminar, dizer-vos também a questão da formação,
e fazer, isto é um momento de pitch, digamos assim, dizer a formação, porque eu sinceramente acho que um dos motivos principais de que nós temos tido dificuldades, não tanto como noutros contextos de saúde, noutros países, é preciso também termos essa noção e dessa realidade, que nós felizmente enquanto portugueses estamos de alguma maneira bastante abertos à inovação em determinadas circunstâncias, mas a verdade é que sem formação e sem ter esta consciência do que existe para além daquilo que aprendemos nos bancos da escola, chamemos-lhe assim, realmente vai ser muito difícil conseguirmos fazer implementações e mudanças profundas do ponto de vista da maneira como gerimos a inovação e integramos a inovação nos cuidados de saúde. Nós temos que ter esta abertura e esta mentalidade de avaliação, de análise de dados, cada vez mais importantes, de evidência e decisão, ou mesmo de informática médica, e desse ponto de vista acho muito interessante hoje ser o primeiro dia em que é transmitido live, digamos assim, apesar das pessoas lá em casa deverem estar assim bastante aborrecidas ou estar sempre a andar de um lado para o outro, mas é falta de hábito. Mas dizia eu, porque de facto também o nosso departamento pretende e está já a fazer, muito envolvido no blended learning, portanto exatamente como estamos aqui, ensinar à distância mas presencial, aliás também está agora muito na moda, digamos assim, mas que de facto é a forma de nós podermos fazer formação contínua e formação para estas áreas, que não são muitas vezes áreas tão do nosso dia-a-dia, da nossa prática clínica pura, e que, portanto, cada vez mais são importantes. Eu deixava-vos só com esta mensagem, que era aquilo que eu vos disse que realmente venho aqui dizer hoje, é que, de facto, quando pensamos em inovação, não podemos pensar só nos medicamentos, não podemos pensar só nos novos equipamentos XPTO de diagnóstico ou de imagem, e também não podemos pensar só na evolução da organização, que penso que será o que a seguir vamos falar. Temos que olhar para o próprio sistema de saúde e medi-lo, e sempre que fazermos alguma alteração ao sistema, voltar a medir. Quando fizermos essas medições, usarmos essas medições, porque às vezes também tem acontecido até termos dados e não os usarmos. Mas realmente, a mim enquanto médico, de facto, quer o número de vidas salvas, quer a qualidade de vida dos meus doentes, que eu sou radiologista e portanto interessa mais esta segunda parte, de facto, nós, na próxima década, eu diria mais do que na próxima década, temos que ver aquilo que podemos fazer para mudar o nosso sistema, mudar a nossa prática de dia-a-dia e sermos capazes, lá está, de integrar a inovação no dia-a-dia, na prática clínica.